dia, meus amados irmãos. Bom dia, amigos que estejam assistindo. Bom dia às demais pessoas que estão interessadas quando se fala sobre o mistério da iniquidade. Na verdade, esse título dessa mensagem, para discorrer essa mensagem, é um pouco complexo. Exige muito com relação à leitura dos versículos, porque em cada versículo que nós vamos ler, existe um trabalhar manual do Senhor. Por isso que eu agradeço a vocês. Não é fácil essa mensagem, porque toca diretamente no trono de Deus, toca diretamente no desejo que Deus quer que nós sejamos, que esteja do lado dele, e também toca diretamente no trono de Satanás, porque vai revelar a sua estratégia para impedir que o povo de Deus reine com o próprio Deus. Nós agradecemos também a todos aqueles que interessam em estudar escatologia, interessam em estudar a história da igreja, porque como se trata de um assunto muito complexo, exige muito tempo para nós dedicarmos à leitura da palavra e alguns livros. Então, por isso que no versículo, já iniciando diretamente a mensagem, nos versículos do capítulo 2 de 2 Tessalonicenses, até do versículo 1 ao versículo 12, Paulo, apóstolo, ele se preocupava em explicar aos Tessalonicenses o que havia de errado e algumas interpretações erradas no período que Paulo esteve lá na cidade de Tessalônica. E nós sabemos, e alguns estudiosos dizem que o apóstolo Paulo ele tinha muito desejo de abrir a palavra aos Tessalonicenses, porque ele estava muito avantajado com relação ao amor, à esperança e conhecer bem com relação à vinda do Senhor Jesus. No 1 Tessalonicenses, a gente vê que Paulo teve o cuidado de esclarecer alguns pontos com relação. Os Tessalonicenses tinham preocupação de se preocuparem. Após a morte, seremos arrebatados, os vivos serão arrebatados, e muitos outros problemas que surgiram entre eles. Então, Paulo não pôde ficar por muito tempo nessa igreja, porque se trata de uma igreja nova, se tratava na época de uma igreja nova, uma igreja recém-formada, e os irmãos ali tinham muita dúvida. Paulo, com seus cooperadores, ficou lá algum tempo, Alguns estudiosos dizem que foi 3, 4 semanas, outros dizem que foi mais, e nós só sabemos que pelo escrito dessas duas cartas, ele não ficou por muito tempo. Paulo se preocupou muito, e aí ele começou a escrever a primeira carta, escreveu a segunda carta, preocupado. Nesse período, a gente pode perceber como a mensagem se trata exatamente do mistério do iníquo, e ministério da iniquidade é muito difícil, porque essa parte da palavra, essa parte dessa mensagem, ela envolve 3 grandes livros para explicar tudo isso daí. O primeiro deles é o livro de Daniel, no capítulo 9, versículo 24 a 27, que esclarece muito bem com relação às 70 semanas, nós vamos ler alguns versículos daqui a pouco. Os outros 2 livros é o 1º e 2 Tessalonicenses, também nós vamos ler alguns versículos daqui a pouco, e também o livro de Apocalipse, que fala praticamente tudo, o desejo de Deus, a forma que Deus vai vir para a terra para reinar com a sua igreja. Então, muito bem. Avançando já no capítulo 2 de 2 Tessalonicenses, é muito claro. E essa mensagem, ela vem discorrer com relação versículo por versículo, esclarecendo a cada versículo o que Deus quis explicar através da escrita de Paulo. E é muito interessante, irmãos, é muito interessante que nós leiamos, além dos livros que esclarecem esse ponto, o mistério da iniquidade, o alimento diário, que trata exatamente da mensagem número 10, dada na última conferência, que os irmãos pegaram, 2 Tessalonicenses, para escrever isso daí. Ao ver, antes mesmo da gente entrar no mérito da história desse ministério da iniquidade, a gente via esses primeiros 12 versículos
do capítulo 2 do livro de Tessalonicenses, parece que não via muita coisa, parece que não trazia muita clareza para nós. Parece que, sabe, eu vou dar um exemplo aqui com relação às pessoas que curtem muito ver quadro de pintores. Algumas pessoas olham para a parede e vê um quadro de 1 metro ou 40 centímetros de largura, parece que não vê nada naquele quadro. Ela olha de várias formas e não vê nada naquele quadro. Outras pessoas que gostam, apreciam quadros, vê 1 milhão de coisas que o escultor fez, o pintor fez naquele quadro. Ele vê várias formas, várias imagens, várias posições e muitas outras coisas. Ela mergulha naquele quadro como se fosse um rio da sua vida. E isso daí eu pego como exemplo para nós. Se nós lermos esses versículos aqui de forma bem minuciosa, respeitando todo o critério aritmético de que trata esses versículos, a gente é comparado, eu faço essa comparação, uma pessoa que aprecia um quadro e entende muito bem de quadro. Aqui eu levo para o lado do Espírito. O Espírito vai mostrar para nós o efeito, a eficácia de cada versículo que a gente lê, e a gente pode voltar os nossos olhos para o mundo de hoje, para o acontecimento de hoje que está acontecendo na Terra, e a gente vê que a vinda do Senhor está próxima, muito mais próxima do que nós imaginamos. Então, eu vejo assim, muitos hoje ainda correm atrás de acumular fortunas, riquezas, pensando na sua aposentadoria, com tantos anos de trabalho, tantos anos de vida, mas pelos versículos, pelo histórico, pelo que está acontecendo, pelo o efeito epidêmico que está assolando no mais de 180 países no mundo, meu querido irmão, minha querida irmã, meus queridos ouvintes dessa mensagem, temos que confessar ao Senhor, abrir nossos olhos espirituais e ver que o mundo material jaz. E o mundo espiritual que vem nos explicar a vantagem. O mundo espiritual vem explicar a forma que Deus tem trabalhado a partir da revelação que foi dada no livro de Daniel, a partir do capítulo 9, versículo 24, 27, e aí a gente vai ter mais uma certeza. Se nós tivermos essa visão que tem nessa Bíblia, tivermos a visão que temos nesse trecho da Bíblia, irmãos, nós abraçaremos mais o Senhor. Nós correremos mais para amar o Senhor, amar as pessoas, sair pregar o Evangelho desesperadamente, porque todos os livros que o Senhor tem nos dado, através desses irmãos, são palavras reveladoras, e nós temos que abraçar. Não tem outra saída, apesar que muitos estudiosos têm falado com relação à grande tribulação, quem serão arrebatados primeiro, quem será arrebatado por último? Será se alguns são arrebatados depois da grande tribulação, ou a maioria arrebatado antes da grande tribulação, ou todos depois da tribulação? Então, isso são escolas que algumas pessoas defendem essa tese, mas no nosso caso, nós temos a nossa formação, o nosso ministério garantido com base na palavra do Senhor, que nos traz uma revelação tremenda sobre esse detalhe. Então, eu vou começar a ler o versículo 1 do capítulo 2 de 2 Tessalonicenses, para a gente, mais ou menos, mergulhar nessa mensagem. Como eu falei logo no início, o próprio escritor dessa mensagem, ele mesmo achou difícil, é uma mensagem complexa, a mensagem que existe, precisa termos muita atenção, né? Muita assim, prioridade para a gente poder entender isso daqui. Não é fácil, é difícil essa mensagem. Eu sei que vocês vão ver a dificuldade em casa, e por isso não durma com essa dificuldade. Leiam, releia o alimento diário, os livros, né? O que os irmãos têm apreciado muito,
esses irmãos apreciados, nós temos aí na nossa frente 4 irmãos, né? Quando você vê que o André Dong, ele relata um fato, é muito minucioso, ele procura todos os versículos, cercar aquele assunto. De igual modo, o Miguel Mar também, eles têm todo o cuidado, eles têm carinho com a palavra, eles têm amor com a palavra, exatamente para nos dar uma direção do que está acontecendo hoje. Não muito diferente, esses 4 irmãos são um na palavra. Tem o Pedro também, quando pega, ele cava, ele procura pepitas de ouro dentro da Bíblia para nos revelar. E a palavra dessa semana, que trata-se da mensagem 10, ela foi falada pelo Esdras. Então ele tem tanto, ele fala que ele tem tanto amor de tanto falar pela volta do Senhor, pela vinda do Senhor, que ele às vezes se continha para não ler direto. Então, e esse amor desses 4 irmãos, desses 4 profetas, desses líderes, irmãos, tem que assolar nós, vir ao nosso encontro para a gente ter o mesmo sabor de leitura. Então, voltando à palavra, aqui diz o seguinte, irmãos, Paulo já começa falando assim, irmãos, quer dizer, entre família, né? Não é para incrédulo, né? Até então, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, nos vós exortamos. Observe bem, só nesse versículo, aqui existe mensagens e mensagens, se a gente fosse detalhar ponto a ponto com relação a isso daí. Quando ele fala, irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos. Exatamente. Então a palavra reunião aqui, a nossa reunião com Ele, a nossa reunião com o Senhor. Aqui diz exatamente com relação à presença dos vencedores, a presença do povo de Deus, a presença da igreja com o Senhor. E aí essa presença, ela traz uma conotação de parousia, ou parousia, ou paruasia. Entendeu? Então, esses 3 pontos, parousia, que está escrito no nosso dicionário, diz respeito exatamente à presença do Senhor, e aqui com relação aos seus vencedores. Tá? Então, essa palavra, parousia, então por isso que eu falei que nós temos que ler vários versículos, mais ler versículo, esclarecendo esses pontos, do que narrando a mensagem, porque a mensagem ela não é histórica, a mensagem vem de acontecimento. Então nós vamos ver 1 Tessalonicenses, capítulo 2, 19, que fala com relação à presença do Senhor, a parousia, a presença do Senhor para conosco. Os irmãos que estão vindo podem acompanhar, né? A gente vai ler devagar, sem pressa, o importante é que a gente possa entender, tá? Ele fala o seguinte, pois quem é a nossa esperança, ou alegria, ou coroa em que exultamos na presença do nosso Senhor Jesus em sua vinda? Não sois vós? Olha só, a presença do nosso Senhor é mais um item da parousia. Então, nós vamos ver o Senhor. Nós temos outro ponto aqui no capítulo 3, do mesmo livro, versículo 13, que trata também da parousia, da presença do Senhor. A fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa, na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha só, aqui é mais um ponto que traz a conotação da parousia, da presença do Senhor. O capítulo 4, versículo 15, ele fala, ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor, isto é, nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, olha a palavra vinda novamente aparecendo aqui no versículo 15, a vinda do Senhor, de modo algum precedemos os que dormem. De modo algum precedemos os que dormem. Aqui é mais um esclarecimento que Paulo dá aos Tessalonicenses, que eles tinham dúvida quem seria arrebatado. Então a palavra, os versículos,
narra exatamente, primeiros serão arrebatados os mortos, primeiro serão arrebatados os mortos, depois os vivos. Então é uma parte esclarecedora. O versículo 5, 23, também muito conhecido por nós, diz exatamente com relação à palavra do Senhor. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito e corpo sejam conservados íntegros, irrepreensíveis, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, são vários pontos que traz a parousia, a presença do Senhor. Muito bem. E os pontos principais dessa mensagem, né, para a gente abrir mais a nossa cabeça no decorrer da liberação, ele fala exatamente de 7 pontos, né, trazendo bem claro aqui para os irmãos. Trata-se, né, depois, no alimento diário, está bem detalhado, né, respeitando todo o alimento diário, o amor e o carinho que os irmãos tiveram para contar essa mensagem. Primeiro fala das 70 semanas, né, das 70 semanas, no tempo, nos dias atuais. Também fala-se também da manifestação do anticristo, nós vamos ver depois. O homem da iniquidade, o iníquo. Então esse homem vai aparecer e a gente vai ver alguns versículos para contar a história desse anticristo, né? O que tem barrado o ministério da iniquidade. Então nós vamos esclarecer alguns pontos. O que está barrando o ministério? O que está acontecendo? Porque esse mistério ainda não foi revelado. Está entendendo? O que tem barrado o mistério da iniquidade? Então nós vamos ver alguns pontos. Os planos de Satanás para a introdução do anticristo. O inimigo está desesperado, trabalhando dos bastidores para a introdução do anticristo, coisa que ele não conseguiu no passado, né? Que a gente viu a vontade dele, né? Fala a situação dele em Ezequiel 28, Isaías 14, que a vontade dele era ser igual ao Altíssimo, não conseguiu, e ele quer conseguir tudo isso através do anticristo. Por isso que nos versículos que nós vamos ler seguinte, ele dá poderes para esse anticristo, para estabelecer o que está no coração dele. A maneira que o anticristo engana o povo de Deus, o desejo de Deus e o seu chamamento para nós participarmos da glória do Senhor. Muito bem. A questão da parousia trata-se de 7 pontos cruciais. 7 pontos cruciais. Né? Lemos alguns versículos e agora a gente vai enfatizar esses pontos com relação à parousia. Primeira coisa, o arrebatamento ao trono de Deus dos vencedores. É um dos 7 pontos, né, que vai acontecer. Esse período de 7 pontos que eu estou relatando, tudo vai acontecer no período de 3 anos e meio. 3 anos e meio. O segundo ponto é a grande tribulação. A grande tribulação. O terceiro ponto, Cristo descendo do seu trono até os ares. Cristo descendo do seu trono até os ares. O quarto ponto é a 7ª trombeta sendo tocada e os santos sendo arrebatados. O quinto item dos 7, tribunal de Cristo, seremos julgados, 2 Coríntios 5:10. Não só os que ficaram, mas todos os vencedores, os irmãos que foram arrebatados, tardios, passaremos pelo tribunal de Cristo. E aonde será, queridos irmãos, estabelecido esse tribunal? Tribunal humano é estabelecido num fórum, própria lei processual designa isso daí, declina
aonde será um tribunal. Então, aqui no tribunal humano, é um prédio, é um edifício que a lei diz que não pode, vamos supor, a reunião aqui, as audiências aqui, a reunião com Cristo, fora desse edifício, com exceção se tiver alguém enfermo, o próprio magistrado, o próprio juiz se dirige até a casa da pessoa, ele vai estudar o caso para ver se é permitido, e lá ele faz, mas na presença de pessoas fiéis, a justiça. No nosso caso, o tribunal de Cristo será estabelecido aonde? Né? A palavra esclarece que será nos ares. Isso será determinado o tribunal de Cristo, onde todos os irmãos, toda a igreja será julgada para definir o quê? Com relação quem vai reinar com o Senhor. Depois desse período, os que não amaram a palavra, os que não se sacrificaram, terão que passar por uma prova de 1000 anos para poder entrar na Nova Jerusalém. Vale a pena, irmãos? Você será um candidato a reinar com o Senhor? Ou você será aquele candidato que não está ligando para as reuniões, não está ligando para ouvir a palavra, deixa a Bíblia de lado, não é muito apreciado pelos livros da editora? E agora é uma advertência para nós. Nós temos uma oportunidade de reinar com o Senhor. O sexto item com relação à parousia, são as bodas do Cordeiro, casamento com os vencedores. É uma festa, não vai durar muito. Aonde será essa festa? Será se o Senhor vai alugar um sítio, uma fazenda, porque são muitos? Não, irmão, isso não acontece no pensamento humano, isso acontece nos ares, não na terra, não no campo físico. Deus já tem preparado esse ambiente para essas bodas do Cordeiro. O sétimo e último item da parousia, ou seja, da presença do Senhor, Cristo aparecerá com seu exército, sua noiva, os vencedores, a terra. Olha só o procedimento que acontece. É por isso, meus amados irmãos, que essa mensagem requer muita atenção e nós só podemos entender lendo versículo por versículo, respeitando as vírgulas, porque esses versículos de 2 Tessalonicenses, do versículo 1, né, segundo capítulo Tessalonicenses, versículo 1 ao 12 e o versículo 13 ao 17 é muito esclarecedor. E depois de tudo isso, o que vai acontecer? Na terra, Jesus descendo com sua noiva, né, já a esposa, o que vai acontecer? Vai acontecer a batalha do Armagedon. A batalha do Armagedon. Depois, vencido o anticristo, que exatamente vai se tratar de uma batalha, alguém vencido, lógico, né? Não tem outra saída, né? Nosso Deus é o único Deus, né? O anticristo e os seus seguidores serão lançados vivos no lago de fogo. Então, talvez, né, a palavra é clara, ele vai inaugurar o lago de fogo e são lançados vivos. Imagine só. E depois de tudo isso, né, eu estou explicando Jesus com sua noiva aqui na terra, né, que ele já desceu dos ares, ele estabelecerá seu trono em Jerusalém, né, na Terra Santa, e o ajuntamento, segundo item, depois, o ajuntamento de todos os judeus que estão espalhados no mundo inteiro. Vai haver esse ajuntamento. E, nesse período, após julgamento dos incrédulos, separando as ovelhas dos cabritos. Separando as ovelhas dos cabritos, né? E termina, então, as 7 idas da parousia. E agora nós vamos ver Mateus,
nós vamos ver Mateus 31, para a gente esclarecer bem esse fato. Mateus. Senhor Jesus, aleluia, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus, tenha misericórdia, Senhor. Senhor Jesus. 31 a 33, para a gente, Mateus 25, 31 a 33, diz assim, na Bíblia dos Irmãos, o grande julgamento. Quando vier o Filho do Homem na sua manifestação e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Olha só, irmãos. Se assentará no trono da sua glória. Assentará, coisa futura. E todas as nações serão reunidas em sua presença e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à sua esquerda. Aleluia! Os cabritos à sua esquerda. Muito bem. Aleluia! Um ponto muito interessante, que também é como um cronômetro, para a gente entender toda essa parte do mistério da iniquidade. E o que Deus fez até hoje é como se fosse um calendário, uma matemática, para a gente, assim, catalogar, ministrar isso através dos versículos bíblicos, para a gente perceber que Deus trabalha e Ele não esconde nada do homem, Ele revela tudo ao homem. Está exatamente no livro de Daniel, no capítulo 9, do versículo 21 do capítulo 9, versículo 24 ao 27. Agora nós vamos ver Daniel. Eu vou ler, como eu falei para os irmãos, essa mensagem é mais leitura do que explanação passo a passo, porque vamos lá. Olha o que fala aqui, irmãos. Preste muita atenção com relação à leitura. Ele diz o seguinte, olha. Isso foi uma profecia que Deus revelou ao profeta Daniel e hoje faz uma junção, uma coletânea com os livros de 1º e o livro 2º de Tessalonicenses, com uma concomitância, com uma ligação com o livro de Apocalipse. Então ele começa a leitura dizendo o seguinte. "70 semanas estão determinadas sobre o povo e sobre a sua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para o fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia, e para ungir o santo dos santos. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido, ao príncipe, 70 semanas e 62 semanas. Por isso que eu falei no início que nós temos que ter atenção na leitura. As praças e as circunstâncias, as circunvalações, as circunvalações, e se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas, será morto, ungido, aqui na morte do Senhor, esse ungido é o Senhor Jesus, e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio. E até o fim haverá guerra, desolações são determinadas. Ele fará firme aliança
com muitos. Não sei se os irmãos estão prestando atenção, mas por favor, presta atenção. Ele fará firme aliança com muitos. Aqui já está falando, príncipe da grande tribulação, por uma semana, metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre as asas das abominações virá o assolador, até que a destruição será determinada, se derrame sobre ele. Ok. Quando ele fala aqui, ele fará aliança com muitos por uma semana, na metade da semana fará cessar o sacrifício. Então esse acordo será de 7 anos, depois ele volta atrás, né? Não é mais a situação de 7 semanas, aí vincula-se no sacrifício da grande tribulação, que é 3 anos e meio. Então aqui deixa muito bem claro. Então eu vou ler aqui aos irmãos, os irmãos já leram alguns pontos, mas eu vou ler exatamente, eu me preocupei em esclarecer parte desses versículos, 24 a 27, para deixar muito claro, porque isso daqui traz dúvida para a gente não entende a matemática de Deus, não escrita, matemática escrita em números, 1, 2, 3 até 9, depois distribui-se no número que você deseja fazer, na operação que você queira fazer, mas Deus escreve através de palavras, através de sinais, para a gente poder ter mais sabor pela leitura. Então eu vou ler aqui alguns pontos para deixar claro com relação a isso daqui para você, e vou tentar ler devagar, passo a passo, desse ponto ficar bem claro com relação a isso daí. Olha só, irmãos. Ao falar sobre a vinda do Senhor, especialmente quanto ao arrebatamento e ao anticristo, devemos mencionar as 77 semanas de Daniel. Então, quando a gente fala sobre arrebatamento e quando falamos sobre a questão de anticristo, grande tribulação, não tem muita força se a gente deixar o livro de Daniel para trás. Não, eu não vou ler Daniel porque eu não entendo. Não, irmãos, faz parte, é um conjunto, é uma coletânea. Né? Como eu falei agora há pouco, são 3 livros essenciais para a gente entender a volta do nosso Senhor, que é o livro de Daniel, os 2 livros escritos por Paulo, as 2 cartas de 1ª e 2ª Tessalonicenses, e também o livro de Apocalipse, traz claro sobre isso. Ok. Cada semana tem 7 anos, para explicar o que é isso daqui. Portanto, 70 semanas são 490 anos. Essa é a linha do tempo que Deus deu ao povo de Israel, revelada no livro de Daniel, do capítulo 9, 24 a 27, os versículos. Esse trecho mostra que foram determinadas 70 semanas para o povo de Israel. Eu estou lendo para vocês entenderem a leitura aqui, por isso que eu estou lendo devagar. Fiz questão de ler esse trecho no Alimento Diário, para a gente tirar todas as dúvidas. E no final, mais uma semana. Essas 70 semanas tiveram início com a saída da ordem do rei Artaxerxes, da Pérsia, para reconstrução de Jerusalém, que falou exatamente no versículo 25 aqui, voltando a ler o versículo 25, sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido, ao príncipe, 7 semanas e 72 semanas. Ok? Até a conclusão da edificação. De acordo com a história, dessa saída da ordem para edificar Jerusalém, até a sua conclusão, foram exatamente 49 anos, que tipifica 7 semanas. De acordo, 7 vezes 7, 49. Voltando à matemática. Da conclusão até a morte do ungido, exatamente que fala nos versículos 25 a 26, a gente já leu o 25, agora eu vou ler o 26. Depois das 72 semanas, será morto ungido. Que ungido é este? Já falamos agora há pouco. Jesus. E já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e seu fim será um dilúvio.
e até o fim haverá guerra, desolações e determinadas. Ok. Que é a morte do ungido, que é a crucificação do Senhor Jesus. Passaram-se mais de 62 semanas, que são 434 anos. Ao somar os dois períodos, temos 483 anos. Falta ainda 7 anos para completar os 490 anos, ou seja, as 70 semanas. Irmãos, quando Jesus morreu, Deus interrompeu essa linha do tempo para inserir a igreja. Um ponto importante para nós percebermos o amor de Cristo para conosco. Não temos que desprezar um segundo, temos que amar o nosso Senhor em qualquer situação. Quando Jesus morreu, Deus interrompeu a linha do tempo para inserir a igreja. A igreja somos nós. Não tínhamos parte na comunidade de Israel, nem nas promessas de Deus, pois éramos ramos da oliveira brava. Irmão, aqui nós temos que dar gaitada, sorrir, o tempo inteiro, louvar o Senhor, invocar o nome do Senhor. Senhor, obrigado pela salvação, que nós não estávamos no plano de Deus, mas Deus abriu um espaço e nos introduziu. Mas Deus, por amar, nos enxertou na oliveira, onde fala isso. Fala em Romanos 11, 17. Depois os irmãos apreciem esse versículo em diante, né? São vários versículos, não se resume só nesse, na história do enxerto da igreja. Hoje estamos na era da igreja, não sabemos quando será o fim, mas cremos que está próximo. Esse final tem a ver com a ativação da última semana da profecia de Daniel. Irmão, eu vou correndo aqui porque a mensagem é longa, né? Me detendo só nesse espaço. Essa parte aqui do arrebatamento, eu gostaria de ler alguns versículos aos irmãos, muito interessante com relação ao arrebatamento. Vamos para Apocalipse 12, 5. Apocalipse 12, 5 é um velho versículo conhecido nosso, muito familiar, mas faz parte dessa leitura. Vamos ler aqui. 12, 5 diz o seguinte, por favor, irmão, me acompanhe para a gente entender assim, o cronograma dessa mensagem. Diz o seguinte: nasceu-lhe, pois, o filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Aonde fica o trono de Deus? Então, os vencedores, saindo dessa mulher, a igreja, fica no terceiro céu, e lá é uma oportunidade para nós, à primeira vista, visitar a casa de Deus, o trono de Deus, a morada de Deus. Olha que privilégio ser um vencedor. Então hoje vale a pena, irmãos, vale a pena. Nós podemos ler ainda o versículo 6 e fala: a mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nela a sustente durante 1260 dias. 1260 dias corresponde a 3 anos e meio, que é exatamente o período da grande tribulação. Muita coisa para ler, irmão, muita coisa. Vamos ver Apocalipse 14. Olha, e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144 mil, tendo na fronte escrita o seu nome e o nome de Deus. Esse 144 mil é simbólico, é o completo. Né? 144 mil, então, é um número que ele diz o complemento da obra de Deus. Né? E ouvi a voz do céu, como voz de muitas águas, como voz de grandes trovões. Também a voz que ouvi era como a de harpistas, quando tange a sua harpa, entoava um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciões, e ninguém pôde aprender o cântico, senão os 144 mil que foram comprados da terra.
Ok. Mateus 24. Vamos ler Mateus 24, irmão. Eu estou lendo correndo aqui porque o tempo está passando e eu quero ler todos. Mateus 24, 42, 32. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. 36. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho serão, senão o Pai. Aqui está falando com relação à vinda secreta do Senhor, que vai ter parte que do terceiro céu até os ares, ele vem envolto numa nuvem e não serão vistos. E o 37 diz, pois assim como foi nos dias de Noé, e também será vinda do Filho do Homem, porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamentos, até o dia em que Noé entrou na arca, exatamente os dias que está acontecendo hoje. Hoje, no período da epidemia, os cristãos estão alertados. Todos os irmãos sabem o porquê de toda a situação. Mas quem é incrédulo não tem essa visão ainda. As autoridades proíbem aglomerações de pessoas em qualquer lugar, praia, em ambientes fechados, ou até mesmo nas ruas, mas os incrédulos não conhecem ainda o plano de Deus e não ligam muito para isso. É por isso que os hospitais novamente voltaram a se aglomerar, encher, e os leitos, né, de emergências estão diminuindo. E não poderão, senão, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. A vinda do Filho do Homem. A vinda do Filho do Homem. Muito bem. Bom, vamos para frente, mas muita coisa eu quero falar. E um ponto importante que nós vamos ler agora também é valorizar a palavra de Deus, que essa era uma questão que Paulo exatamente teve o cuidado de falar no versículo. Tudo isso daí, irmãos, todo esse histórico dessa mensagem que eu estou falando até agora, foram 2 versículos. Se abre um leque para isso. O versículo 2 diz, a que não vós demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por escrito, quer por palavra, quer por epístola, como se precedesse de nós. Suponha, tenha chegado o dia do Senhor. Então aqui é mais uma dúvida, que os tessalonicenses tinham, e Paulo pôde esclarecer isso daí com relação a essa situação, e também nós, vendo tudo isso daí, a gente valorizar a palavra do Senhor. No versículo 3 diz, ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelada o homem da iniquidade, o filho da perdição. Então aqueles que pensam, poxa, esse filho da perdição, o iníquo, vai aparecer e ninguém vai perceber. Sim, vai aparecer, mas no período da grande tribulação, quando começar tudo isso, já fique de olho, já olhe para o seu relógio, que já vai começar e a volta do Senhor com sua igreja, depois da grande tribulação, está próxima. E um ponto importante, irmão, que eu quero ler aqui, é o versículo 4, que fala, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Observe que quando nós lemos ali Ezequiel 28,
né, que relata quem era aquela pessoa que Deus tinha instituído para governar o primeiro mundo. Ele aparece com a sabedoria de Deus, com a beleza de Deus, com tudo aquilo que Deus deu para ele. Ele aparece lá em Isaías 14, querendo ser igual ao Altíssimo. Então, esse iníquo, que ele tem força, que o próprio Satanás dá para ele, aquilo que o Satanás não conseguiu, ele quer, através do iníquo, representante, né, faça por ele. Então, aqui ele fala, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Ele senta lá e diz, opa, é comigo mesmo, vou resolver todos os problemas. E é uma pessoa que ele não vai respeitar a lei. Ele não respeita iníquo, né? E é um ser que a lei está nele. Ele manda e desmanda. E o que está acontecendo hoje? O que está acontecendo hoje, caros irmãos, a gente vê todas as constituições, né, do mundo, ela decreta, através dos seus escritos, uma ordem jurídica para aquele país obedecer, né? Os cidadãos de cada país obedecerem à ordem da lei, à Constituição. A nossa Constituição de 88, ela é uma Constituição que logo no início dela foram aprovada, né, por senadores, né, por deputados, e logo no início dela fala o nome de Deus, né, fala o nome de Deus, vocês observam na Constituição. No versículo, no artigo 226, às vezes eu confundo o versículo, que a gente às vezes confunde o que está lendo nas leis penais, nas leis do Brasil, a gente está lendo a Bíblia, confunde versículos com artigo, letras e assim por diante. Mas eu quero dizer o seguinte, a Constituição brasileira, no seu artigo 226 diz que a nação, a família, é formada por homem e mulher. Por homem e mulher. No versículo, no capítulo 3, 2, 3 de Gênesis, ali Deus criou o homem e a mulher. Então, a Constituição segue isso daí. De igual forma, observe-se, até dito nessa mensagem, que a Constituição americana ela é baseada praticamente na Bíblia. Mas hoje parece-me que a Bíblia está em desuso. A Bíblia não é levada tão para os senadores e pessoas que seguem a lei, os operadores de direito daquele país, eles tomam a Bíblia como um ponto-chave, um ponto de partida, estribar para o julgamento ou para seguir a política. Prova que é um afrontamento a Deus, e aí é onde a gente percebe que no versículo, eu vou ler o versículo antes de, no versículo 4 de 2 Tessalonicenses 2, diz o seguinte, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus. Então, tudo que fala Deus, que o nome de Deus está presente, esse iníquo é contra, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no trono santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. No versículo 8, no 7, eu vou ler o 7 para dar mais clareza. Senhor Jesus, o tempo está avançando. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, aguarda somente seja afastado aquele que agora o detém. Então essa palavra, agora o detém, grafia detém, tem trazido muitas dúvidas também. Muitas dúvidas. O que afastado agora o que detém. E o que detém Satanás? O que detém o mistério da iniquidade para que comece a grande tribulação e esse iníquo, né? Que significa sem lei, que significa não respeitar, a lei é ele determina o que ele quer, em qualquer lugar, e pronto, acabou, não importa a opinião de outra pessoa, mas sim dele. Ele fala, o que detém, muitos dizem que é a Bíblia, mas a Bíblia, né, se tirar toda a Bíblia do mundo, tem a Bíblia através de, né, tecnológica, no celular você tem a Bíblia, em qualquer, você pode colocar a Bíblia, então não é a Bíblia. O que detém
o que detém, na verdade, é a palavra de Deus, na verdade. A Bíblia, ela faz força exatamente porque nós amamos a palavra do Senhor. Não é somente isso, eles estão tentando derribar as leis, a eficácia das leis, como eu falei agora há pouco, com relação ao casamento de pessoas do mesmo sexo. Então, a lei para eles não vale mais. A Bíblia não tem mais a base para a vitória do Senhor. E aqui a gente vê que o que detém hoje e que estamos fazendo é a pregação do Evangelho. A palavra de Deus, ela é vida. Observe-se que no João, né, ele fala assim, João 6, é bem claro, não é somente, né, João 6 é claro, ele fala assim, versículo também muito conhecido, o Espírito é o que vivifica, o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras, olha só, irmão, se todo mundo tivesse a palavra do Senhor, como que ficaria a situação desse iníquo? As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. As palavras da Bíblia é vida. As palavras da palavra não tem igual. Aleluia, irmão, pela palavra do Senhor, irmãos, é muita coisa. E a manifestação desse, eu vou terminar com esse item aqui, vamos ver a manifestação do homem da iniquidade, que a gente acabou de ler em Tessalonicenses aqui, capítulo 2, 8. Capítulo 2, 8. Já estou terminando, meus amados, muita... Senhor Jesus, Senhor Jesus. Irmãos, devemos, irmão, amar a palavra do Senhor. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Então será, de fato, revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará como um sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Esse acontecimento aqui é um acontecimento que vai acontecer depois que Jesus com sua noiva estiverem na terra. Depois que Jesus estiverem na terra. Um ponto esclarecendo aqui, antes que vença o tempo, que aí tem muita coisa, não falei nem a metade da mensagem, mas é que quando, nós lemos agora há pouco, quando esse filho varão, que fala em Apocalipse 12, 5, esse filho varão for arrebatado, ele vai até o trono de Deus. O trono de Deus, depois de tudo isso, é o mesmo período que vai acontecer a grande tribulação. Então, Jesus descerá do trono de Deus, juntamente com os vencedores, e ficarão até os ares. Nesse período, aí, depois que acontece a grande tribulação, será arrebatado o restante da igreja. Então, os não vencedores, que fala no Apocalipse 12, 5, 6, eles serão arrebatados depois da grande tribulação. Quando ocorrer esse período aqui do versículo 8, então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Isso vai acontecer exatamente quando todos estiverem na terra e que começará, isso vai se acontecer na batalha do Armagedon. Então é isso. Outro ponto importante, irmão, Senhor Jesus, nós podemos ver aqui, né, Apocalipse 19, 5,
Apocalipse 19, 5. Senhor Jesus, Apocalipse 19, 5. Senhor Jesus, amém, irmãos. 19, 5. Apocalipse 19, 5. Desculpa, irmão, 19, 15. 19 e 15. Sai da sua boca, nós estamos falando sobre o julgamento de Deus, né, a destruição do inimigo que ele vai fazer. Sai da sua boca uma espada afiada para com ele ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisar o lagar do vinho, do furor da ira de Deus, do Todo-Poderoso. Então, no dia, né, depois que, na guerra de Armagedon, não vão pensar que você, noiva, né, já junto com Cristo, vai colocar você com um véu a guerrear contra Satanás. Não, não é isso. O versículo é bem claro. Deus não vai se esforçar ao colocar a sua noiva a risco. Não acontece isso. Essa nossa tarefa de lutar, já fizemos aqui na terra, né? Na pregação do Evangelho, negar as coisas iníquas, entendeu? Não ter medo da divulgação da palavra do Senhor. Não, o Senhor simplesmente, ele deixa comigo, porque o que era para vocês fazerem já foram feito. Então aqui é muito forte com relação a esse ponto aí. No versículo 19, 21, eu já termino, tá, irmãos? Eu já termino. 19, 21, o que diz aqui? 19. E vi a besta e os reis da terra com seu exército congregados para pelejar contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi aprisionada, e com ele o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores de sua imagem. Olha aqui o fim daqueles que adoraram e viraram as costas para a palavra do Senhor, o que vai acontecer. Os dois foram lançados vivos, eu falei no começo da mensagem. Os dois foram lançados vivos no lago de fogo, que arde com enxofre. O restante foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo. Essa espada, irmãos, é a palavra. E todas as aves as fartaram das suas carnes. Lendo aqui mais 2 versículos para enriquecer essa questão aí. Senhor Jesus, aleluia, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Vamos ler aqui Efésios 6, eu já termino com esse versículo. Eu estava preocupado em passar essa mensagem dentro de pouco tempo, mas não será preciso, é uma mensagem muito extensa. E ela poderia falar em 2, no mínimo 3 mensagens para detalhar às igrejas, aos ouvintes, aos irmãos, sobre a questão da grande tribulação, do arrebatamento, se é antes ou depois da grande tribulação. Mas precisa, irmãos, a gente distribuir essas mensagens, essa mensagem, que é a mensagem 10, dada pelos irmãos, no mínimo, em 3 mensagens para a gente esmiuçar versículo por versículo, né? E aqui a gente vai ver com relação à palavra, o Espírito, Efésios 6, 17. Olha só. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então a palavra de Deus, ela serve como uma espada, entendeu? Ela corta,
ela disjunta as pessoas, ela traz vida às pessoas, ela traz clareza às pessoas. É isso que nós falamos agora há pouco. As palavras que o Senhor tem falado são espírito e são vida. São espírito e são vida. Aleluia. Irmãos, eu vou terminar aqui, mas com o coração apertado, porque meu tempo já foi, e tem muita coisa para falar, tem muita coisa para falar, e a gente pode falar em outra oportunidade, trazendo a lume essa palavra, dessa mensagem 10, que fala sobre o mistério da iniquidade. A gente vai ver a distribuição, né, ou a próxima mensagem, que é a semana 4, o irmão, o ministro que vai falar a mensagem 4, possa fazer a introdução desse restante dessa mensagem e completando a mensagem dele também para os irmãos ter mais clareza com relação a muitos pontos aqui que eu deixei de falar, né? Assim, para a gente ter mais clareza com relação a esse ponto, né? Falta ainda algumas partes que fala do amor da verdade salva, né? Isso daí, e também pontos também cruciais que Deus nos chama para a sua própria glória, que vai mais ou menos uma meia hora para a gente esclarecer ponto a ponto, esclarecer versículo por versículo, e todos esses pontos que eu deixei de falar, que eu estou mencionando aqui, está exatamente e nosso destino também como subtítulo, né? São 3 subtítulos que eu vou deixar de falar, e nosso destino hoje, muitos falam assim, ele morreu, foi para o céu, quando eu morrer eu vou para o céu. Mas não existe isso na Bíblia, que a Nova Jerusalém, irmãos, esclarecendo finalmente, ela vai descer para a terra. Como que as pessoas vão morrer e vão para o céu? O que nós temos que entender, e que fala em João 17, 21, 22, sobre a oração do nosso Senhor Jesus Cristo, o que Deus quer é que nós iremos para dentro dele, ser um com ele, ser um com Jesus. Essa é a intenção. Não de ir para o céu, como eu já falei. Jerusalém vai descer. Nós não temos isso. Então é um erro que as pessoas cometem. Eu vou morrer, eu vou para o céu. Não. O que Deus quer é que nós seremos, finalmente, seremos arrebatados, né, no período dos 3 anos e meio, possa ser antes da grande tribulação, que são os vencedores, de Apocalipse 12, 5, 6, e depois da grande tribulação, para a gente ir ser estabelecido nos ares, o tribunal de Cristo, para a gente ser julgado se a gente vai reinar ou não com o Senhor. Com relação ao julgamento, né, muita coisa com relação ao julgamento dos incrédulos, será depois da grande tribulação, depois que o Senhor já estiver com sua igreja aqui na terra, serão julgados, né, os vivos, né, separação das ovelhas e dos cabritos, e aí serão lançados no lugar que Deus determinou que eles fossem. É uma pena, o tempo terminou, e isso que eu falei para vocês, irmão, a gente tem que pegar esses 3 pontos, e o irmão que for liberar a próxima mensagem, colocar esses 3 pontos como introdução da próxima mensagem, porque é muito extenso e é muito... Eu fico com o coração apertado, não tem tempo, mas é muita coisa para a gente falar. Aleluia, irmão, muito obrigado. Eu agradeço vocês, a paciência que vocês tiveram de ouvir essa mensagem. É uma mensagem muito complexa e a gente precisa ter muita atenção. Leiam os livros, leia a palavra do Senhor. Os jornais da editora Árvore da Vida também traz uma riqueza imensurável. Os alimentos diários nem se fala. Com relação às 70 semanas, na mensagem 2, traz um gráfico que diz passo a passo com relação às 70 semanas, quando começou, quando terminou, essa última semana esclarecendo passo a passo. Perdoe pelo ter avançado o tempo, mas Jesus Cristo é o nosso Senhor. Aleluia.
As velhas casas já deixei, agora uma que é eterna e verdadeira, nada abalará. Toda saudade e distância não existem mais. Pai, tua face iluminada posso ver e tocar. Quando tua face se tornou realidade, enfim, teve final o tempo, o sol eterno vive aqui. O que era velho se fez novo, o mar não existe mais. Findou a morte, o luto, o pranto, tudo já passou. Já passou. Deus meu, Santo Redentor, em Jerusalém, junto a ti estou. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão, contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão pelos séculos dos séculos. Princípio e o fim, água da vida, herdeiro teu eu sou, pois só tu és meu Deus, habito junto a ti, na luz da glória estou, teu rosto posso ver, és grandioso Deus meu, Santo Redentor, em Jerusalém, junto a ti estou. Santo Redentor, em Jerusalém, junto a ti estou. As velhas casas já deixei, agora